E vai começar um filme agora, ação, me senti muito dos filmes, Sentiste? sabe? Agora fala dramática. Olá. Tu gostavas de ser atriz? Ah, não, eu não tenho jeito. Então, tens jeito para falar, tens jeito para... Mas a atriz é toda uma cena, não sei. Eu Acho que também não. É a história de ter que repetir 20 vezes a mesma. Exato. Podemos E se a começar. pessoa se enrola, eu também vou me enrolar, eu vou rir dela. Juro, então não vai Fazes por prestar. imitação, não é? Aham. Não Olha, vai. vamos fazer uma coisa, Tá, que é, vamos passear pela tua vida, tá. mas vamos saber o que acha a Bruna de determinadas coisas da vida. Amo. Pode ser? Pode Pronto, ser. até porque já conhecemos um bocadinho a tua história. Sim. Tu já falaste dela também dentro do programa, portanto já conhecemos um bocadinho a Bruna. Quero saber da cabeça da Bruna em relação a determinadas coisas. Pode ser? Pode, gosta. Ai, eu adoro isso. Então vamos a isto. Mas primeiro, Tá. imagina que és alguém que vai relatar o teu nascimento. Tá. Lembra-te de tudo. Com quantos quilos nasceste, quem tu és, Ai, filha meu de quem, Deus. e diz, nasceu a Bruna. Bruna. Olha, posso começar então? Podes. Nasceu a Bruna em 12 de janeiro de 1996, numa cidade chamada Tubarão, em Santa Catarina. Tubarão tem 100 mil habitantes. É o interior de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. E filha de José Carlos Gomes e Janete Patrício Gomes. Eu devo ter nascido ali com... A Bruna nasceu com 3 quilos e alguma coisa. Eu era bem magricelinha, tipo, bem pequenininha assim e super branca, super branca. E quando a minha mãe nasceu, ela começou a gritar... Quando eu nasci, quando a minha mãe nasceu. Quando eu nasci, minha mãe começou a gritar pro médico: Meu Deus, minha filha nasceu anêmica. Aí, senhora, calma, minha filha nasceu anêmica, olha o olho dela. E ela botava assim, olha como ela é branca. E ele falou, não, ela só ainda não pegou um sol, ela é branca mesmo. E eu ainda continuo super branca, agora que eu peguei um sol, mas eu sempre fui Mas muito os teus pais branquinha. muito morenos, eles. Não, eles são brancos também, mas a minha mãe me achou, tipo, muito, muito branca. Aí ela ficou desesperada com isso, mas eu era saudável, ela só tava, enfim. E isso que não sou nem a primeira filha, sou a segunda, porque Certo. a de primeira viagem a mãe é mais desesperada, né? Mas enfim. E... Tu és fruto de uma grande história de amor, é assim que olhas para os teus pais. Sim, com certeza. Meus pais são casados hoje há 35 anos e eles são super apaixonados um pelo outro, assim. E a história deles é muito legal. E o intervalo de tempo que eu nasci entre tenho 9 anos de diferença da minha irmã, Sim. porque a minha mãe passou por 2 abortos, e aí foi um período muito difícil, e por isso que teve essa distância de idade, porque até ela tentar de novo e tal, mas eles queriam muito um segundo filho. Então eu fui super, super planejada, pensa, 9 anos, fui o planejamento da vida deles. Então assim, fui muito mimada, porque eu era a caçula, e a minha irmã também sentia que ela era um pouco a minha mãe. Então meus pais são sim super tranquilos, super bonzinhos. Então quando era pra me puxar a orelha, nota baixa no colégio, ou Mas coisa tu de tinhas nota namorar baixa? assim, eu nunca fui boa em matemática. E aí, eu era ruim com tudo, com as forças tudo em matemática, não era boa não. E aí ela que puxava a orelha, quando era pra ir nas festinhas, assim, era a minha irmã que eu tinha que perguntar pra ela se eu podia ou não. Ela era a segunda mãe. Isso, porque daí ela ia perguntar com quem eu ia, onde era, esse tipo de coisa. Então a minha irmã era que mais, assim, puxava a orelha, brigava comigo quando eu era adolescente, assim. E os meus pais sempre foram super tranquilos. Tipo, a primeira vez, por exemplo, que eu pintei o cabelo, eu tinha 12 anos. Porque eu passei em frente ao salão de beleza e eu falei, mãe, o que aquela mulher tá fazendo? A minha mãe falou assim, ela tá pintando o cabelo dela. Eu falei, eu quero fazer também. E a minha mãe disse, Deixou. e eu não sabia nem que eu queria fazer, eu só queria... Aí eu fiz umas mechinhas no cabelo, mas olha só, com 12 anos. Mas achas que tiveste liberdade a mais? Eu sempre tive muita liberdade e eu acho que por isso hoje eu sou tão responsável, porque eu me sentia tão feliz dos meus pais confiarem tanto em mim e eu via essa liberdade como confiança. Então eu queria retribuir da mesma forma, os dando confiança também de que eles poderiam realmente confiar em mim. Então eu sempre fui muito responsável, muito chata com tudo, muito certinha, porque eu sabia que
os meus pais desde sempre me deram liberdade para tudo e eu não queria por nada no mundo perder aquilo. Então foi o que me fez sempre andar na linha. Eu acho que se eles tivessem me prendido mais ou não sei, eu acho que eu seria diferente. Serias rebelde. Eu acho. Ó, até me perguntaram hoje por que eu pentei a minha sobrancelha pra cima. Eu falo, Sim. ai, porque eu me senti um pouquinho rebelde, que eu me acho tão certinha. Eu boto pra cima pra dar um ar assim mais. Mas Então, olha, há quem diga que a nossa infância marca tudo aquilo que nós somos na vida. Sim. E que aquilo que vivemos ali até aos 7, 8 anos é o que define quem nós vamos ser na nossa vida. A tua infância é feita de quê? De muito amor. Ai, muito amor, porque os meus pais, eles sempre, apesar de todas as coisas, dificuldades que eles tiveram que passar para construir o que eles têm hoje, a nossa família, a minha casa sempre foi assim regada de muito amor, juro. E a minha família em si, tanto por parte de mãe como de pai, tem a minha mãe tem muitos irmãos, meus pais também, então é uma família super grande, mas mesmo com todas aquelas coisas de família grande, a grande família, sempre fomos muito unidos assim. Onde é que tu vias esse amor? Lembras-te de episódios de olhar para os teus pais e notar isso? Então, eu lembro muito que quando meu pai começou a empresa dele, ele tinha muita dificuldade porque a pessoa que dividia uma sociedade com ele tinha mais poder e ele ficava mais na parte da mão de obra em si. Então, isso foi... Ele sempre se doou demais naquilo porque ele queria que crescesse, queria que desse certo. E eu lembro muito, assim, de cenas em que... eu não entendia a conversa, mas era do meu pai sentado na ponta da mesa e a minha mãe de lado, assim, segurando a mão dele. E ela não falava nada, ela só escutava ele com a cabeça baixa, assim, contando a dificuldade daquela construção, de onde ele queria chegar e das dúvidas se aquilo daria realmente certo. E eu lembro dela sempre segurando a mão dele e escutando. Então ali, tipo, foi isso que também teve muito ao longo da minha vida e muito dentro da minha casa foi escutar o outro e às vezes não dizer nada, só estar lhe dando a mão e um abraço e falar, olha, eu não tenho nada pra te falar agora, mas eu tô aqui, sabe? Eu não sei como te ajudar, mas eu tô aqui. Tu foste um bocadinho assim no programa, tu foste Eu muito acho que ouvinte, fui, não é? Eu acho que fui porque é isso, e eu aprendi muito isso com a minha mãe, porque ela queria muito que os sonhos do meu pai dessem certo. E quando ela não sabia o que falar ou ela não sabia como agir, porque é difícil, né? Eu lembro dela assim, e lembro diversas vezes essa mesma cena do meu pai falando da dificuldade do trabalho dele e do incerto, porque era muita insegurança, e ela tava ali, tipo, quietinha, dando apoio para ele. Então, isso ficou muito marcado para mim, assim, e eu levo para minha vida e vou levar para sempre isso do apoio do outro, sabe? Porque eu acho que quando a gente apoia o sonho do outro, seja num relacionamento, do irmão, de um amigo, é fazer um pouquinho parte também de alguma forma, e eu acho que isso nutre, sabe? Então, e aí, que sonhos tinha a menina Bruna? O que é que imaginava que era o futuro? Olha, o primeiro sonho ali, quando eu tinha uns 8 anos, eu comecei a dançar balé clássico. Sim. E eu já dava Tu aula... é que quiseste ir ou foi a tua mãe que achou que devias de ir? Não, fui eu. Sim. Porque um dia eu passei na frente do estúdio de dança e eu amei a roupa. E eu falei, eu quero dançar balé. E a minha mãe falou, tá bom. E a minha mãe, tu sabe dançar? Eu falei, não, mas eu vou lá aprender. Ninguém sabe, vou lá aprender. E eu não era... Como o balé, tu precisa, quando tu começa mais cedo, tu já é mais flexível, faz aquelas pernas aqui pra cima e lá, sei o quê. E eu já não era tão flexível, porque eu já tinha ali, tipo, meus 9 anos. Mas eu era muito criativa e eu inventava muitas danças. E a professora gostava muito de mim por isso, porque eu sabia os passos, não era tão perfeito como as outras meninas que já começaram quando eram novinhas, mas eu tinha muita criatividade na hora de fazer as cenas, fazer as coreografias. E aí eu dancei até uns 14 anos e nesse meio tempo eu dei aulas para as meninas pequenininhas, fiz muitas coreografias, fiz muitas apresentações que eu adorava isso, adorava criar coisas. E era como se fosse um teatrinho na minha cabeça, essas danças.
E foi um período muito legal, assim, e eu imaginava que a minha primeira profissão seria isso, seria, assim, professora de balé. Mas não foi, foi mesmo. Foi o quê? Foi Primeiro... longe. Olha, e aí tá. Sim, Fui crescendo. sim. Foste uma adolescente que deu problemas? Não fui, não. Eu Sim. era bem boazinha. Eu não era, não. Nunca fui, assim, de fazer grandes aventuras, assim, tipo, ai, que eu era adolescente, fugir de casa, esse tipo de coisa. Não. Nada. Não tem nada disso. Mas adorei a minha fase ali na adolescência, porque eu aproveitei bastante, mas de forma saudável, assim, Certo. nada de muitas aventuras. E quando eu terminei meu ensino médio, terceirão, eu tava um pouco confusa sobre o que eu queria fazer da minha vida. E aí a única coisa que eu tinha certeza é que eu queria sair da minha cidade. Eu queria sair de lá porque eu sabia que se eu ficasse ali pertinho dos meus pais, eu ia ficar um pouco muito na bolha daquilo. Porque a minha irmã, por exemplo, sempre trabalhou com meu pai na empresa dele e... Tu querias mundo. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu não queria estar ali. E não porque não era maravilhoso estar ali com a minha família, mas eu queria outras coisas, eu queria sair daqui, um sentimento de furar a bolha mesmo e falar, o que que tem lá na ponta do país, sabe? Esse tipo de coisa. E não tinhas medo? Não. Aí eu cheguei pro meu pai, falei assim, Cristina, falei assim, pai, eu quero fazer jornalismo, a faculdade de jornalismo. Meu pai falou assim, ai, minha filha, com uma cara de tipo, tirou essa ideia de onde, meu Deus? E eu falei, pai, eu quero muito. E ele, então faz, né? Dela assim, não, mas eu quero fazer em Florianópolis, que é a capital do meu estado, que é uma cidade maior. Ele falou assim, mas tu vai fazer o que lá, Bruna? Tem um curso aqui. E eu falei, não, pai, mas tem que ser lá. Porque lá tem a RBS, que é o jornal de Santa Catarina, e enfim. Mas era a história, porque eu queria ir pra lá. E meu pai, ele... Ai, querido. Ele, tipo, falou... óbvio, porque ele queria, como sempre, me dar a mão num sonho meu, né? Sim. Aí eu fui pra lá, com peso na consciência, mas Choraste assim... na despedida? Muito. Aí, e meus pais que me levaram, a gente alugou um apartamento e eu fui morar nesse lugar. Só que eu falei, não, eu tô indecisa sobre o que eu quero, mas era um curso que eu sabia que eu ia me dar bem porque era conversar com pessoas, era escrever textos e falar. E tu sempre foste assim, não foste tímida, era sempre falar com toda a gente. Eu adoro falar. Eu adoro sentar e falar, tipo assim. E eu falei, eu acho que esse curso tem tudo a ver comigo. Não foi o que eu imaginava fazer da minha vida, mas eu vou focar, porque meu pai tá me ajudando para eu estar fazendo isso, então eu tenho que ser responsável como fui até agora. E aí eu foi muito legal. Eu fiz 1 ano de curso, só que depois eu vi que quando eu tava no ensino médio, a gente, lá no Brasil, a gente tem muita pressão sobre o que tu vai fazer quando tu for... o que tu vai fazer quando tu crescer, o que tu vai fazer... E eu acho super responsabilidade tu ter que escolher a tua profissão de vida com 17 anos. Porque até quem se forma, faz uma faculdade completa, ainda tu vai praticar a profissão. Praticar a profissão é outra coisa. Ali no papel, ou ter a aula é uma coisa. E quando tu vai praticar é outra. E eu acho que eu me senti perdida em relação a isso. Mas uma coisa que eu sempre gostei muito foi, tipo, de cuidados com a pele, de skincare e essas coisas. E aí eu já pensava em algo relacionado à medicina. Só que no Brasil para tu passar no vestibular é, tipo, sei lá, 400, 500 pessoas por vaga, numa prova que tu estuda o ano inteiro. E aí eu acho que na época, quando eu escolhi fazer jornalismo, eu escolhi mais ou menos o que eu poderia me identificar. Sim. Mas sem ter que estudar muito. Querias que fosse fácil. Exato, eu acho que fui nessa vibe. E aí eu fiz 1 ano de jornalismo e eu pensei, eu acho que agora é hora de... vou parar e vou estudar. Aí eu chamo... Falou, pai! Olha, acho que eu vou tentar mesmo. E vou tentar mesmo fazer o curso de medicina. Ele falou, Bruna, é sério? Eu falei...
É sério, pai. E aí continuei morando em Sim. Florianópolis e comecei o cursinho. Que lá a gente faz um cursinho preparatório o ano inteiro pra tu fazer essa prova no final do ano. Eu tentei por 2 anos E não conseguiste. e não passei. E aí o que aconteceu? Me mudei pro Rio de Janeiro. E aí começou a minha vida no mercado digital. Como é que começa? Qual é a primeira oportunidade? Então, eu comecei. O meu antigo relacionamento, Sim. ele já é um. Tu só começas depois já de Sim. estares com ele? Sim, porque ele já é um influenciador no Brasil, Sim. né? Trabalha com o YouTube. E quando eu fui morar no Rio de Janeiro, Tu vais para ir morar com ele? Não, morar sozinha. Ah, Eu fui porque alguém tinha que ceder para o relacionamento dar certo. E como. mas vocês conheceram-se como? Na internet. Ah, Então, como alguém tinha que ceder e eu tava começando a minha vida, pra mim Era era mais mais fácil. fácil abdicar daquilo que eu tava tentando e ir atrás mais ou menos de primeiro lugar, então, um relacionamento e depois o meu. Já começou tudo o teu errado. pai aí apoiou bem? Ah, não. Pai sabe sempre, não é? Não, mesmo. Ele falou, minha filha do céu. E por que não? Porque ele viu que era. Não era o meu plano, porque daí eu tava deixando. Foi pela primeira vez, por mais que fosse loucura eu trocar de uma ideia de uma profissão por outra lá quando eu era novinha, mas era o meu. É tipo, eu tava arriscando por mim. E ele lá eu não. tava arriscando por algo com alguém. Mas mesmo assim, eu fui. Estavas muito apaixonada. Eu tava. Eu acho que foi por isso que eu sou bem assim. E aí eu fui morar sozinha. Sim. E foi muito difícil porque... E fui pro Rio de Janeiro, porque o Brasil é muito extenso, né? Então, assim, a cultura, as pessoas, tudo é muito diferente. Parece que... E a gente tá falando do mesmo país, mas muda muito. E eu tinha muito... Eu era, assim, a vereadora presidente ali dos meus amigos, aquela pessoa que passa e cumprimenta todo mundo. E no Rio não. E não, eu não tinha isso. Então eu senti muita falta, fiquei muito sozinha. E foi aí que eu comecei a adoecer, porque foi me tirado tudo, Fiquei muito longe da minha família, que era tudo na minha vida, que sempre estava ali perto e insistindo, os amigos que eu adorava falar. E eu acabei me concentrando mais nas redes sociais porque era a forma que eu tinha para me expressar também. E aí que eu sentia a necessidade de trabalhar com a internet. Quando tu dizes comecei a adoecer, o que é que tu sentias? Ou o que é que tu hoje olhas para lá e vias que te estava a acontecer? Eu acho que eu queria tanto que aquilo foi um passo tão grande e tinha sido a primeira vez que meus pais tinham dito que acho que não vai dar certo, que eu queria que desse certo. Então eu insisti naquilo para não falhares. Isso. Então, e aí eu vi na metade do caminho, eu também olhei e falei: "Ai, meu Deus, não sei se vai dar", mas por também orgulho e isso, não queria decepcionar meus pais, ou enfim, eu continuei. Mas choravas muito sozinha, era o quê? Muito, eu chorava muito, eu era muito sozinha, porque na época, nesse primeiro ano, meu ex-namorado ele viajava muito para peças de teatro e eu não tinha amigo nenhum. Então, eu acabava ficando sozinha no apartamento com o meu cachorrinho. Então, assim, eu já chorei diversas vezes na casa quando eu falo do meu cachorro, que ele foi muito importante pra mim, porque eu só tinha o meu cachorro pra conversar. E eu falei, gente, eu tô mesmo maluca, porque eu olhava pro meu cachorro assim, eu perguntava, ai, o que eu vou comer? Ai, o que eu vou fazer hoje? E eu só tinha ele pra conversar, porque eu não tinha outra saída, porque eu ia no meio da rua e falava, e aí, vem conversar comigo, entra aí, vamos tomar um café. Mas não dizias aos teus pais que estavas assim? Não dizia. Por que isso? Porque os meus pais sempre foram super preocupados comigo e eu não queria... tinha todo já o lance de ser uma cidade grande, que a gente fala, né? O Rio de Janeiro, que tem toda a notícia no jornal, que causava pânico nos meus pais também. Eu saí de uma cidadezinha pequena, que era segura, enfim. Então já tinha isso tudo da cidade em si. E ainda mais estar sozinha, eu não queria deixar os meus pais aflitos, sabe, com o que eu tava passando. E eu acho que... E aí foi criando toda essa bola de neve de não querer decepcionar meus pais, de não querer deixar eles preocupados, de não ter ninguém para compartilhar,
de ficar muito sozinha, que eu acho que Mas, Bruna, isso foi o primeiro ano, depois houve o segundo e o terceiro Exato, e o quarto. mas foi Tu desde o deixaste de primeiro passar ano. muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Eu olho hoje e falo assim, gente do céu. Mas realmente foi. E eu tinha, obviamente, ali um relacionamento bom com meu ex-namorado, mas não conseguia enxergar que não seria suficiente. Que só aquele pouco retorno que eu tinha dele, que era ótimo, mas não seria suficiente, porque eu sou uma pessoa de equipe, eu sou uma pessoa de galera, de estar no meio das pessoas. Não consigo estar sozinha. Talvez uma pessoa na mesma situação e com outra personalidade lidaria melhor, mas eu fiquei muito triste por isso, porque eu queria tanto que desse certo. Sentes que te anulaste agora que olhas para... Demais, eu anulei tudo isso. Anulei quem eu era para que algo desse certo. E na época, como eu tinha 21, eu achei que estava fazendo certo, porque era em prol do meu sonho, que era construir minha família. E eu me mudei para o Rio de Janeiro, pensando que eu ia construir minha família, que eu ia ter minha família. Então aquilo, e na minha cabeça, aquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu estava passando, no futuro ia ser bom, porque ia ter valido a pena. Porque tá lá, eu aprendi... Era um caminho. Eu aprendi com os meus pais, ali, e naquela cena que eu te falei, do ter paciência e escutar, que às vezes é isso, é ter paciência que o outro tá numa fase mais difícil, ou precisa tratar aquilo, e eu pensei na minha mãe, naquela parte de dar a mão e meio que esperar, só que eu não entendia, era que isso não era um equilíbrio, porque quando acontecia com os meus pais, meu pai retribuía de outra forma, e ali no que eu tava vivendo não era assim, era só a Bruna abdicando das coisas. Então, esse equilíbrio que eu achei que existia não era um equilíbrio, era só a Bruna passando por cima de coisas, e não era culpa da pessoa, porque ele estava certo, vivendo e planejando a vida dele, e enfim. Tu é que não soubeste construir o teu caminho. Exato, eu que quis ir por ali junto e não seguir o meu, sabe? Então, já que estamos aqui, falemos do amor. Fale! O que é o amor? Ai, o amor é tanta coisa. Eu realmente acho que o amor é muita coisa. Porque ainda mais numa relação, sim, eu acho que precisa de tanta coisa para dar certo. E hoje com o Bernardo as pessoas falam muito sobre a distância, né? E eu falo, gente, a distância é uma das coisas, porque são quilômetros. Mas para um relacionamento dar certo são muitas coisas. Achas que precisa de quê? Olha, precisa de respeito, admiração, precisa da empatia um pelo outro, precisa do equilíbrio, o equilíbrio que ele é tão falado. E eu falava tanto, e eu fui aprender só agora o que é um equilíbrio, eu não sabia o que era equilíbrio. Eu sempre enxerguei muito, tá aí, muito equilíbrio na relação dos meus pais. Mas na minha vida eu nunca tinha sentido de fato isso, sabe? Sentir de fato um equilíbrio numa relação é muito difícil, assim, de sentir que você tá dando o mesmo que a pessoa tá te dando. E porque eu sempre achei que por ter muitas coisas na minha vida, ser muito privilegiada, por ter o apoio da minha família, por estar nos lugares que eu queria, eu sempre botei um peso na minha vida de que eu tinha que entregar mais pra vida, pro mundo, sabe, assim? Então eu sempre me cobrei demais. E na relação, essa Bruna foi junto quando em questão de relacionamento, essa Bruna foi junto. Porque aí na relação eu sempre achei, não, a pessoa tá fazendo isso, mas ela pode, eu que tenho que, deixa eu me desdobrar. Mas então agora, a esta distância, tu tinhas ido para o Rio? No quê? No amor, quando é preciso algum ir, mesmo que tenha que se anular, achas que lhe deve fazer? Não. Porque assim nunca vai dar certo. Não. Pensando na resposta em si, sim, tipo, quando eu pensei em ir pro Rio, eu não pensei num todo. Eu não pensei no que a outra parte podia me oferecer. Eu só pensei no meu sonho.
que não era o sonho da outra pessoa. Então, olha que louco. Eu abdiquei do meu sonho, pensando que ia construir o meu sonho com outra pessoa. Mas no fim, eu só tava vendo o sonho da outra pessoa que não era o meu, tava longe de ser. Olha que louco. É tipo isso. Ninguém viveu o sonho de ninguém. Foi uma loucura. E por isso que eu sempre falei até no Big Brother, que se eu viesse, por exemplo, morar em Portugal, seria por mim. Claro. Pelo meu caminho, por oportunidades para minha vida. Não só por causa de uma relação, porque eu já fiz isso. Só me mudei para o Rio de Janeiro só por causa de uma relação. Não porque tinha algo para mim ou que era um sonho, mínima coisa que fosse, não era. Isso foi, acho que a pior coisa que eu fiz. Aliás, tu tomas uma decisão que podia não ter sido entendida por todos, que é de voltar a entrar no desafio final. Sim. Porque tu aí pensaste no teu sonho. Sim. E é muito difícil falar isso hoje, porque parece que é errado, sabe? Parece que é egoísta. Tipo assim, eu vou pensar primeiro em mim. Mas eu só fiz isso e foi muito difícil, porque eu já me arrependi tanto do que... E eu falei, gente, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse entrado de novo, porque eu me senti desafiada e senti que aquilo seria legal realmente, eu não teria aprendido nada com o que eu passei. Não teria feito sentido. Não serias vencedora, sabes disso? Não seria vencedora principalmente. Mas é isso, se eu não tivesse arriscado, eu não teria aprendido nada com o que eu tinha passado, sabe? E é difícil, não é fácil pra mim também hoje falar que me colocar em primeiro lugar em tudo, porque eu também não sou essa pessoa, eu sempre penso no outro, sempre fico muito preocupada com o outro. Então, realmente, quando eu tomei essa decisão no Big Brother, eu fiquei, eu tô mesmo diferente. Sentiste segurança ali? Sim, de certa forma, segurança com o que eu tinha aprendido, sabe? Eu acho que foi isso de, aprendi alguma coisa, valeu a pena. Olha, não sei o que vai dar, não sei se o Bernardo vai me esperar, não sei se vai dar certo. Porque... Esse medo era inferior àquilo que tu estavas a conquistar naquele momento. Sim, porque por mais que eu pensei, eu gosto muito do Bernardo, mas eu também gosto muito de mim. E eu sofri tanto já por passos que eu não dei por causa de outra pessoa. Eu não posso fazer isso de novo. E ainda mais era uma coisa, se fosse algo que, não, acho que não vai ser legal pra mim, tudo bem, mas era algo que eu pensei na hora, acho que isso vai ser muito legal, eu vou lá assim, Bernardo vai me matar, mas vai ser muito legal. O que é que o amor não aceita? Eu acho que é o desrespeito, acho que é tudo o contrário do que eu acho que precisa. Acho que é isso. Acho que o pior é o desrespeito, que eu sofri muito com isso, eu acho. E a desilusão? Tu ficaste desiludida pela forma como acabou a tua história de amor, não é? Também. Foi muito decepcionante tudo, assim. E quando eu entrei no Big Brother, eu sempre falei, até no VT eu falo, tô de coração aberto. E aí pro Big eu falei, tô de coração aberto nada. Eu tava tipo, não quero mais ouvir falar de homem, porque, que confusão. Tinha acontecido há muito pouco tempo o fim do teu relacionamento, não é? Tinha sido em dezembro. Pois. E eu não quero mais saber nunca mais, vou namorar daqui 5 anos. Tava mais ou menos assim, porque eu vim com muitas cicatrizes abertas do que eu passei. Então, eu não sabia quanto tempo isso ia sarar, assim. E eu falei lá dentro que se não fosse o Big Brother, talvez hoje, ou é isso daqui, 5 anos eu ainda estivesse ali magoada com muita coisa. E foi ótimo porque eu consegui superar. E é muito legal hoje pensar assim, tu superei de verdade. E em pouco tempo, foi quase uma terapia de choque para ti. Porque quem vive 2 meses numa casa desta maneira é como se vivesse 2 anos cá fora, não é? Sim. Ou mais, dependendo da experiência, como foi pra gente o primeiro Big Brother, que todo mundo, acho que foi intensivo pra todo mundo ali. Acho que foi uma experiência bem diferente pra todo mundo que tava ali dentro.
Então parece que passou muito mais, assim, eu não sei se hoje, eu com certeza não estaria como eu tô hoje, assim, me sentindo como eu tô hoje. E o que é que achas que os teus pais, e de que forma é que eles olham para ti agora? Acho que eles estão super orgulhosos. E a minha mãe falou assim, eu não lembro a última vez que eu te vi tão feliz assim. Aí minha mãe falou, e eu fiquei tão feliz de escutar ela falando isso, porque tá aí, porque realmente eu fico pensando, eu não lembro de estar feliz como eu tô hoje, não lembro. E não feliz por resultados, feliz por mim, não por coisas, por... Que acordas de sorriso no rosto? E tipo, por nada, não é porque eu ganhei alguma coisa, não é porque eu ganhei... Sabe, é igual coisa simples, tipo, tu mexe no bolso e acha R$1, tipo, €1. Ai, que legal, eu não sabia que isso existia aqui. Então, são coisas simples que... Mas então o que é que encontraste cá, que era teu, mas que tu não tinhas descoberto ainda? Eu acho que era esse olhar para a vida de forma leve, porque eu nunca busquei, e tá aí, porque isso que eu abdiquei da minha vida, não foi a minha grande profissão, Sim. ou por um sonho de trabalho, ou porque lá eu vou ganhar dinheiro, ou por isso. Não, foi por algo simples, que é o quê? Ter uma família. Ter uma família não é... É ter uma família, e foi por isso que eu abdiquei de tanta coisa, foi por esse sonho. E agora com o Big Brother, com essa experiência, eu voltei a enxergar a vida e acreditar que realmente faz sentido. Querer essas coisas simples, tipo, que não... São essas que dão felicidade? Sim, sim. Que eu acho que no final do dia, sei lá, tu olhar pro teu filho, tu ter alguém pra abraçar e ser alguma coisa de verdade, que saber que aquela pessoa vai sentir tua falta, que é uma pessoa que tu pode contar. Olhar pra tua mãe, ligar pra tua mãe, pro teu pai. Eu acho que não tem nada mais importante que isso. Pra mim, eu não sou a pessoa super ambiciosa, obviamente eu quero ter as minhas coisas, mas eu acho que isso é o total razão da vida, total sentido da vida, porque eu acho que é isso que sustenta a gente. Porque quando eu estive doente, quando eu me olhava no espelho e pensava, não vejo nada. Daí eu tinha os seguidores, eu tinha o dinheiro, eu tinha o acesso, mas aquilo pra mim não... Era o vazio? Era um vazio total. Só que aqui tava, tem a tua família. E foi pela minha família que eu continuei. Então, por isso que eu acho tão mais que tudo a família, tão importante a família. E com o Big Brother e essa Bruna ali que acordou, foi isso, tipo, não desista do teu sonho. Não desista, porque ele pode acontecer. Não é porque tu se decepcionou, porque alguém te decepcionou, que todas as pessoas vão te decepcionar. E pode ser que fale na segunda, na terceira. Mas aí, gente, a vida não é um morango. Olha, tu entretanto soubeste quando chegaste cá fora que o teu ex-namorado falou de ti. Sim. Já houve a oportunidade de vocês falarem ou não? Eu já falei com ele. E? Eu falei com ele e falei, olha, eu não entendi nada. Nada. Amigo. Explica-me, não é? Exato. E é algo que eu ainda não sei explicar. E ele falou, eu sei que tu não entende, mas eu quero que tu saiba que tu foi uma pessoa importante pra mim. E eu falei, óbvio que eu fui. Tantos anos. Mas que... Mas achas que foi também este embate dele te ver num programa de televisão, de repente ter percebido se calhar o que é que tinha feito, ou dele próprio ter olhado para uma Bruna que nunca tinha reparado que o fez mudar? Talvez. Eu acho que é uma mistura de coisas, assim. Mas ficas feliz que ele tenha também resolvido de alguma forma? Foi o que eu falei para ele, foi que desejo que você seja feliz, porque eu tô feliz, então desejo que tu seja feliz e que não aconteça com outra pessoa, Claro. Que a história mude. Eu falei para ele, espero que a história mude
porque a minha história mudou e eu tô muito feliz, então eu só posso desejar que tu seja feliz. Até, mas tu agora mudavas alguma coisa na tua história? Eu acho que não, por mais que em janeiro, antes de vir pro Big Brother, que eu tava assim, na pior, eu fiquei pensando, meu Deus, me dá um remédio pra eu voltar no tempo, aquelas coisas. Mas hoje tudo faz sentido, porque eu aprendi tanta coisa também. Querendo ou não, eu conheci a minha profissão, me apaixonei pela minha profissão, fui atrás. Talvez hoje eu seria uma médica e nem estaria aqui, nunca tinha feito um vídeo para a internet. Então, ao longo desse tempo, muitas oportunidades para mim foram abertas e eu corri atrás para que elas acontecessem também. Corri atrás para ser boa naquilo. Sim. Então, foi muito importante também todo esse suporte e, querendo ou não, a relação foi super importante para que eu conhecesse esse mercado e tivesse hoje uma profissão. Porque surgiu desse meu estar sozinha e deixa então eu compartilhar a minha vida com as pessoas. Então, foi super importante e enfim, eu acho que tudo foi válido afinal. Quando as pessoas estiverem a ler esta entrevista, tu estás no Brasil, nessa altura. Querias agora muito que Brasil e Portugal fossem o mesmo país para não perderes nada? Queria muito. Porque eu acho que a gente misturado é tão bonito. Está-te a gostar sair? Sim. Até porque aqui, eu já falei, vocês são super carinhosos, são tipo de abraçar mesmo, assim. E foi legal porque eu estive na casa dos portugueses, né? Eles me assistiram na TV. Então, essa troca é diferente, né? Porque tu sai na rua e as pessoas... sabe aquele dia que tu fez isso e aquilo? Porque É o que as pessoas guardam? Sim. E é tão genuíno, é tão legal esse retorno. Não é algo mais superficial da internet, por exemplo. É algo que ela te viu, ela te assistiu ali de manhã até dormir. Então é muito legal e vou sentir muita falta disso. Já tô sentindo falta do programa daquela situação. Das dinâmicas eu não sentindo falta não. Mas da experiência é legal, é uma experiência única, assim. Se alguém me perguntasse hoje, será que eu vou? Eu ia falar assim, vai! Só pra ver o negócio. Porque é mesmo transformador. Quem entra não tem noção da pessoa que sai, não é? Não tem. E eu fico assustada no tanto de que tu pode assistir... eu assisti todos os reality shows do mundo, sei fazer isso, sei fazer aquilo, estratégia não sei o que, bibibi, bobobó. Aí tu entra lá, é outra coisa, é outra história. E tu tiveste duas experiências tão diferentes, não é? Tu sabes o quanto... E por isso eu digo, olha, tá lá a Cristina, tá lá o Big, é a mesma casa, mas vai mudar tudo. Vai ser tudo diferente. É igual, e eu lembro que eu até falei pra Débora na primeira semana do programa que eu falei assim, o jogo de xadrez. É o mesmo jogo, que as pecinhas são as mesmas, é aquele tabuleiro, mas depende da pessoa que tu vai jogar. É o que muda tudo, se tu vai ganhar, se tu vai perder, a forma como tu vai ganhar, a forma como tu vai perder, muda tudo. Vamos a definições rápidas de algumas coisas. Vamos. Vá. Mãe. Porto Seguro. Vida. Vida. Eu acho que é leveza. Irmã. Força. Perda. É importante. É importante também perder. Que quando a gente ganha, faz sentido. Alegria. Alegria. Eu acho que a alegria tá mesmo nas coisas simples. Que às vezes a gente perde no meio do caminho, mas que quando a gente enxerga, faz total sentido. Depressão. Acho que a depressão eu acho que é a pior doença do século pra mim. Eu acho que a depressão é perigosa, silenciosa e
E ela pode ser um caminho sem volta, e até por todas as questões relacionadas a essa doença, né, que algumas pessoas não entendem e que é um assunto que eu acho que a gente deve falar muito. Mas o que eu falo da depressão é: não escolha ficar sozinho nunca. Doce. Alegria! Alegria também, viu? Que o doce é simples. Verdade. Acho que verdade é tudo. Eu acho que quando a gente vive pra verdade, verdade com a gente, verdade com o outro, a vida é muito mais fácil. Coração. Coração? Meu coração agora tá cheio de alegria. Vai tudo dar a alegria, já viste? Sim, vai tudo pra alegria. Futuro. Futuro? Eu acho que eu tô ansiosa pro futuro. Acho que é. Eu acho que é ansiosa. Ansiosa para as coisas que estão por vir. Começaste esta entrevista com o anunciar da Bruna que nasceu. Uhum. No dia em que te despedires desta vida, como é que gostavas que dissessem? A Bruna viveu... Feliz! E eu acho que que eu quero que as pessoas lembrem de mim sempre de uma forma positiva e boa, e que eu sou cheia de defeitos, cheia de tudo, mas eu quero ser, mesmo que se for uma passagem na vida de alguém, que faça algum sentido na vida dela, sabe? Não quero só passar em branco ou só passar despercebida. E olha que eu não sou uma pessoa tão extravagante, mas eu não quero passar despercebida na vida das pessoas. Quero fazer algum sentido na vida delas. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto do meu trabalho, porque eu acho que o meu trabalho, no digital, enfim, a gente consegue chegar na vida das pessoas de uma forma diferente, e essa troca é muito legal. Na minha, és uma vencedora. Não, obrigada. Parabéns. Obrigada. Ai, A brasileira! essa brasileira tá maluca, gente! A brasileira só vem comandar Portugal. A Cristina não aguenta mais brasileira. 3 vezes vem pra ganhar!